Olá! Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre o nosso desafio Superação Sem Limites. O nosso convite para que você se coloque em movimento e para que você, se colocando em movimento, você traga mais saúde, mais propósito, mais disposição para a sua vida. Eu vou receber uma convidada muito especial, a minha amiga Janete Pinheiro. A Janete é psicóloga, é especialista em doenças psicossomáticas, é uma pessoa que vai agregar muito com a sua experiência, com seus conhecimentos na área da psicologia, para nos ajudar, para nos trazer mais clareza em relação a esses benefícios, aos benefícios que temos ao nos colocarmos em movimento, ao trabalhar o fortalecimento físico com impacto no fortalecimento da nossa mente. Então eu vou convidar aqui a minha amiga Janete para estar com a gente, para que a gente possa compartilhar todos esses conhecimentos, toda essa experiência. A Janete está aqui já. A Janete para entrar com a gente. É isso, ela já está se conectando. Oi, Janete! Tudo bem, Janete? Oi, Zé. Eu posso colocar Não, você está viradinha, você está de ladinho. o celular? Vou colocar ele em pé. Falta minha proteção. É isso aí, Janete. Eu estava conversando com as pessoas aqui. Eu estou vendo que a sua internet está isso, se conectou agora, beleza. Eu já estava começando a conversar com as pessoas sobre essa questão, sobre o convite que nós fizemos para que as pessoas se coloquem em movimento. Com esse slogan, por uma vida com saúde e propósito. Quando a gente faz esse convite para a pessoa fazer uma caminhada, fazer uma corrida, ou seja, se desafiar a fazer alguma coisa, uma coisa que seja saudável, que não seja uma exigência acima dos limites da sua preparação, você com o seu conhecimento, com a sua atuação na área da psicologia, e nós falamos sobre isso, os benefícios para a mente, eu diria mais, para o fortalecimento da mente. O que você diria? Que benefícios são esses que nós estamos falando? E você concorda que a gente pode ter benefícios se colocando em movimento, criando essa atividade que pode ser saudável para a nossa vida? Zé, eu falo assim de carteirinha, porque eu sou uma pessoa que eu não tive tantos estímulos para praticar atividade física. Mas quando você começa a pensar, a primeira coisa que a gente quer é falar, eu quero ter um corpo bacana, eu quero ficar legal, porque eu já estou ficando com tantos anos, né? Lá, lá. E aí você quer trabalhar aquilo. De repente, você começa a falar, não, não é por isso, é porque eu fui o médico e o médico disse que se eu não fizer uma atividade física, minha saúde vai ficar muito prejudicada e etc, etc. Só que quando a gente começa a estudar a mente, quando a gente começa a ver a plasticidade da mente, o que acontece com a gente, o que a gente pode fazer com ela, a gente vê que nós não podemos nos fragmentar. Não dá para a gente pensar só em corpo, não dá para a gente pensar só em mente, não dá para pensar só em espírito. A gente tem que pensar que nós somos um ser sustentado em 3 pilares. Nós temos que ter essa sustentação. E aí, quando a gente vê o que acontece quando você pratica uma atividade física, o que acontece na mente de cada um de nós, e que os benefícios são enormes, porque ele trabalha diretamente com o hipocampo que é responsável pela memória e responsável pelo sistema límbico, que é das emoções, você vê que não dá para você tirar isso, não dá para você deixar que tem benefício só para o corpo, ou achar que se você não fizer atividade, terá só prejuízo para o corpo. Não. Isso vai ter prejuízo para a nossa mente, para toda a nossa situação emocional. Muito interessante isso aí, Janete. Você falar Tem um mais um colega pouco nosso, sobre isso.
Tem um colega nosso de Minas que fala assim, muitas vezes você passa por uma dificuldade, quando você chega no psicólogo, a gente fala assim, você mudou a sua alimentação? Você está fazendo atividade física? Você está buscando a sua parte espiritual? Se ele fala que sim, a gente fala, então vem cá um pouquinho que a gente vai conversar um pouco mais. Se ele fala que não, a gente fala, então dá uma corridinha, dá uma corrida ali na praia de Copacabana, no Areião, e a gente conversa. Por quê? Porque é como se isso fosse um remédio natural, Zé Humberto. É um remédio natural para a nossa memória, é um remédio natural para as nossas emoções. Porque é óbvio que a gente está sujeito ao estresse, a todo momento a gente está sujeito ao estresse, a todo momento a gente está sujeito a situações que são ruins. Então, assim, o que a gente faz, o que a gente quer fazer quando a gente pratica atividade física ou a gente cuida, pensando na nossa mente, é como se nós estivéssemos pavimentando a nossa estrada para que a gente pudesse caminhar bem pela nossa vida. Né? Porque o que nós queremos é ter uma vida saudável e equilibrada emocionalmente. Os outros são ganhos agregados, são ganhos que vêm para a gente depois. Mas pavimenta essa estrada para a gente ter um equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional vem com tudo aquilo que nos dá prazer. Aí a gente pensa no quarteto incrível dos hormônios, que são aqueles da satisfação, né? Que vão inibir o estresse, ou que vão trazer para a gente a sensação de prazer, e etc. Então, por isso que eles são fundamentais, porque ele atinge direto o nosso hipocampo. E aí isso estimula as nossas atividades cerebrais, a nossa memória, e, por consequência, mexe com o nosso sistema emocional. Então, aquela coisa de tristeza, a ansiedade, a depressão, né? A depressão leve, ela pode ser curada com exercício físico, ela pode ser combatida com exercício físico. Fantástico isso. Tem a necessidade de medicamento. É incrível, Zé. É incrível. São incríveis os benefícios. Ô, Janete, eu tenho essa experiência, como eu sempre falo, há 26 anos eu corri a primeira maratona e até hoje eu nunca parei. E a minha experiência me ensinou assim, quantas vezes, às vezes eu estava com um problema sem solução, eu estava com algum estresse em relação ao meu trabalho, e aí você começa a correr, aí você corre 15 minutos, 20 minutos, mesmo que seja uma corrida leve, no meu caso pode ser mais, até porque eu sempre tive um preparo físico melhor, e aí, depois que passa de 20, 25 minutos, parece que vai clareando a mente, parece que você começa a ver as coisas que você não estava vendo. Essa questão de hormônios, essas coisas que você estava falando, que de repente estimula a atividade física, como é que funciona isso? Vamos pensar na nossa plasticidade neural, né? Nós temos aqui uma caixa com 85 bilhões de neurônios, e cada neurônio ele tem 10 mil conexões. Então, imagina como é que nós somos aqui quando a gente começa a pensar. Só que em determinados momentos, Humberto, a gente começa a ficar focado e preso em determinada coisa, como se a gente tivesse enganchado naquilo. O que a atividade física nos ajuda? A atividade física nos ajuda a ter um fluxo maior, um fluxo sanguíneo, estimular essas conexões que existem no nosso cérebro, e o cérebro começa a mexer com as outras interconexões que existem e tira o foco daquele problema, tira o foco daquilo, diminuindo aquela sensação. Aí entra a endorfina, porque a endorfina entra para diminuir aquele nosso efeito de estresse profundo e de uma emoção muito forte, né? Porque o estresse é legal, Zé. O estresse não é ruim. Você viver sem um estresse, ele vai te dar aquela insônia, aquela leseira, coisa ruim. Mas se o hormônio cortisol, que é o do estresse, estiver muito alto, você fica pilhado, você começa a não enxergar nada, você começa né, tudo fica muito grande e etc. Aí, quando você libera os outros, a endorfina que vai lá, tchuft, né, ou a serotonina, e aí você vai mudando o foco do seu cérebro. Por isso que ele é plástico, ele muda de forma, né, e de função. Por isso que a atividade física ela é incrível e ela é recomendada. Pra você ter uma ideia, ontem eu estava falando com uma pessoa que estava com um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo. E antes de fazer a terapia, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte,
Você vai parar um pouquinho, nós vamos parar um pouquinho, você vai fazer uma atividade física, você vai andar um pouco, vai andar uns 15 minutos, 20 minutos e volta para a gente conversar. O que acontece com isso? Você baixa a adrenalina, baixa aquele estresse todo, você libera todos aqueles hormônios que são do bem, né, o quarteto em si, lá da felicidade, e a gente consegue chegar no ponto que a gente quer trabalhar. Olha aí, olha aí. E aí você tem uma sessão fantástica, uma sessão que ela é... Porque toda sessão Que de terapia isso, a gente começa gente, que fazendo isso. isso, a gente faz uma sustentação. Só que quando a pessoa chega muito pilhado, você faz... O que você faz? Você faz uma atividade, você faz alguma coisa, e se ela chegar de uma atividade física, é mais bacana ainda, porque os hormônios já estão liberados. É muito Janete, incrível. eu às vezes falo com coaches meu, pessoas que fazem processo de coach comigo, quando eu vejo que a pessoa está muito assim, está muito apegada aos problemas dela, ela não consegue se abrir para ver as coisas. Eu às vezes falo para ela assim, olha, a tarefa dessa semana vai ser você fazer 2 ou 3 caminhadas leves e eu quero que você veja o sol, veja as pessoas, veja o movimento, veja a natureza. Eu estou fazendo certo porque eu falo como coach, para ver se a pessoa se abre. Você como psicóloga, você acha Tá. que isso aí pode ajudar nesses momentos? Zé Humberto, eu mexendo minha câmera para lá e para cá. O que ele falou que não era para eu fazer? Estou eu. Zé, você tocou num ponto fantástico. Por quê? Buscar uma atividade prazerosa. A primeira coisa é você ter prazer naquilo Isso. que você está fazendo. Porque tem gente que vai fazer uma caminhada e uma corrida, ele volta terrível. Sabe aquela pessoa que corre e fala, ai, que raiva, eu tô correndo aqui, tô andando, tá ruim, tá não sei o quê. Essa pessoa, daí a pouco ela desperta, mas você descubra aquilo que é legal, né? Ah, eu quero fazer uma coisa mais relaxante, eu vou fazer um pilates, eu quero fazer algo, eu vou fazer uma caminhada. E você vê que a pessoa começa a fazer uma caminhada, daí a pouco ela quer correr, ela quer correr porque ela já foi estimulada. Daí a pouco ela quer fazer uma coisa mais. Eu, por exemplo, faço pilates. Agora eu quero fazer aqueles pilates que a gente fica pendurado lá em cima, naquele negócio, entendeu? Porque eu já estou me desafiando, porque aquilo já é prazeroso para mim. Então, por que adianta fazer isso? Porque é exatamente, Zé, o hormônio que está ali, o cortisol, que ele está liberando o estresse, quando você fala para a pessoa fazer uma caminhada, libera o quarteto em si. Pois é, a Perguntou o Kelly que é está o quarteto em perguntando si. do São os hormônios, quarteto. dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina. É Fala esse de que é o novo aí, quarteto em si, Janete, que que eu ele é falei quando você liberado, estava né? falando. Do quarteto. Tá. Tem a dopamina, a endorfina, a serotonina e a ocitocina. Uhum. A endorfina a gente já sabe, que é aquele bloqueador, né, daquelas coisas ruins, endorfina. A dopamina é aquilo que desperta para as coisas motivacionais, que nos desperta para os nossos objetivos. Essa é a dopamina. A serotonina é aquela do prazer, do bem-estar. Sabe aquela quando você está apaixonado, que quando você escuta o nome do namorado ou da namorada, dá aquele prazer? Correr ao mesmo Olha aí. correr da mesma sensação. Gente, que eu travei de Não, novo tá, aqui. estamos te ouvindo normal. Tá. Da mesma coisa. E a ocitocina, a ocitocina é aquele hormônio da confiança, aquele que faz com que a gente estabeleça boas relações. É aquele que é liberado quando a criança nasce, que tem o primeiro contato com a mãe. Tudo isso é o quarteto em si dos hormônios, que eles são liberados quando você faz uma atividade física prazerosa. Entendeu? Uhum. E aí é isso que faz, e aí quando é prazerosa, ela vai lá direto no sistema límbico, que é o sistema das emoções, e modifica o seu sistema de emoções. Você sai daquela coisa do estresse, daquela coisa da tensão, da coisa da angústia, da ansiedade, e passa a poder ter um olhar. É como se você estivesse olhando só numa direção, de repente abre um pouquinho o seu foco. Abre e sai
você começa a ver coisas diferentes que você não Ô, vê. Você está certíssimo. Fazer Janete, isso é... pessoas igual a Célia, que fica com preguiça de fazer as caminhadas e tudo e não pega um ritmo, como é que a pessoa faz para adquirir ou retomar esse hábito? Esse hábito que ela está vendo a gente falar aqui, que é Olha, saudável, que traz satisfação, que traz alegria, que traz um monte de coisa. Como é que faz para retomar esse hábito ou criar o hábito de fazer isso? olha, primeiro, a gente pensa assim, como é bom a gente comprar um carro novo. Aí a gente pensa no prazer que é isso. A gente pensa que andar e correr dá a mesma sensação. Prazer de comer um chocolate, que às vezes você vai comer, vai engordar, andar e correr dá a mesma sensação. Então é só você pensar nesses benefícios, você começa a ganhar. Mas aí é legal de você ter alguém para te dar uma puxadinha, para te dar um Aham. incentivo também. Porque se você tem alguns autores que falam que esse hábito você adquire depois que você fez 21 vezes. Se você fizer isso por 21 dias, você já criou um hábito. Tem outros Bom que falam caminho. 70. Então, nesse primeiro período, você está se monitorando, você está tendo que entrar naquele, a gente diz na psicologia, um condicionamento. O que é um condicionamento? Você tem que ganhar estrelinha, você tem que ganhar elogio, você tem que ganhar alguém falando parabéns, que bom que você foi, nossa, que legal. Você mesmo chega. Depois de 21 dias, ou 60, dependendo dos autores, você já faz sozinho. Você não precisa de outra pessoa te dando os parabéns e estrelinhas. Por isso que esse papel que você faz, de primeiro coloca o tênis, você arrasta algumas pessoas. Se você conseguir arrastar por 21 dias ou 60, você não perde mais Uhum. aquela pessoa. Você vai com ela o tempo inteiro. Já viu pessoas que a gente chama, ele caminha uma semana, depois ele É, desiste? Depois ele vai é. de novo? Ele vai de novo? Então, se ele pegar o papo de 21 dias, ele vai, com certeza, ele vai. Aí não tem chuva que dê, viu, Célia? A gente dá um jeitinho. Ah, por quê? Foi até bom falar isso. É A isso gente corre aí. até debaixo do chuveiro, sério. Porque eu tenho uma. Agora na pandemia, teve muita gente que não podia sair Ah, de eu casa, queria que você claro. falasse um Né? pouco sobre isso. E teve tanta ideia criativa, porque tem personal criativo de toda forma, tem gente criativa de todo, tem gente que não tem dinheiro, não tem personal, mas tem gente utilizando cadeiras, tem gente utilizando saco de arroz, saco de café, tem gente correndo ao entorno da casa, fazendo caminhada, medindo naquele negocinho de medir o tanto que caminha. E Aham, quando acabar a pandemia, vai pegar o hábito de sair caminhando fora, porque não ficou sedentário. aham. Né? E aí a gente está vendo, e eu vejo isso no olhos, Humberto, a quantidade de aumento de clientes que teve, de pessoas que ficaram sedentárias dentro de casa. Por quê? Exatamente por isso. Não produziu os hormônios necessários, Olha o aí, corpo olha fica aí. gritando pelos hormônios, gritando pela produção. E além de ter essa doença mental, quando a gente fala que a mente interfere no Uhum, organismo, porque tudo que acontece na nossa mente, a mente sofre, sente e o uhum. corpo sofre. É isso que acontece, né? Com todos os órgãos. Então, são pessoas que ficam mais fragilizadas para a doença, são pessoas sujeitas a doenças de pele, porque a pele é o nosso maior órgão, são pessoas que chegam numa tristeza profunda, numa ansiedade, numa depressão, e vão direto para o medicamento. O medicamento é legal? O medicamento é bacana, porque ele vai servir como Uhum. um curativo para o machucado. Mas você vai descobrir a causa em outros momentos. E um fator inibidor é, é o exercício físico, é a atividade física Uhum. prazerosa. A- Por isso que tem tanta gente que adoeceu, porque na época da pandemia parou, e é. aí o corpo pedia e o cérebro não produzia os Pois é, e hormônios você está respondendo necessários, até o que a entendeu? Kelly trouxe Aí aqui, muita gente ficou falando se dodói. a pandemia pode, até de forma inconsciente, impactar essa vontade de se colocar em movimento e tudo. É justamente o que você está falando, né, Janete? Para de produzir os hormônios, tudo, e aí você vai se recolhendo. Para de produzir isso. E aí fica tudo, sabe o que é que fica tudo paralisado? Você vai paralisando e aí vem a física, né? O corpo em inércia tende,
sem movimento tende a ficar na inércia até que você estimule, né? E a gente foi estimulado em alguns momentos a ficar quieto dentro de casa, ficar em casa, ficar quieto dentro de casa parecia ficar doente, né? Porque a Isso. gente não podia sair, né? E fez o nosso cérebro pedindo, o nosso corpo pedindo, todos os nossos, a liberação desses hormônios, e isso não era liberado porque não tinha estímulo para isso, né? Nós ficamos sem ser estimulados, então causa, sim, esse adoecimento. E agora, gente, o mais importante, agora que a gente está conseguindo dar uma saidinha, é começar a fazer poucos passos de caminhada. Zé, tem um estudo lá de uma escola de Harvard que diz que se a Olha gente aí. caminhar 15 minutos por dia, 15 minutos por dia, diminui 26% a chance de Olha você aí, ter depressão. gente. Olha esse percentual, né? Por quê? Porque você está trabalhando com a parte hormonal, com toda a parte neuronal. Então, assim, só tem benefício. Tirando as lesões, o resto é benefício. Janete, eu estou pensando aqui, como você falou, que com 21 dias a gente já cria o hábito, eu falo muito isso também. Eu sempre gosto de brincar que você vai criando uma nova trilha neural. Aí é igual uma trilha mesmo, em cima da grama. Você começa a caminhar em cima da grama, chega um momento que você faz um trieiro ali e cria um novo caminho. Então é esse o processo. Para mudar o hábito, você cria uma nova trilha neural até que ela vira uma trilha mesmo e passa a ser automático. E aí eu já fiquei pensando uma coisa. Aí eu fiz umas contas. Tem 26 anos que eu corri a primeira maratona, que tem umas 200 medalhas aqui de maratonas e corridas menores. Aí eu acho que agora eu já tenho o hábito, né? Eu acho que dificilmente eu vou parar, né? Porque eu já passei dos 21 dias, né, Janete? Eu acho que você vai ser difícil parar, Zé. Vai ser difícil parar, vai ser difícil parar. Mas, assim, o que é legal é que você pode levar um monte de gente para fazer isso, porque as pessoas não veem que tem. E assim, eu ficando emburrecido, já foi que as pessoas falam, estou ficando emburrecido, estou ficando paralisado, porque falta estímulo, né? E a gente viu que esses hormônios todos, eles melhoram o aprendizado, melhoram as metas, melhoram o sono, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade de dormir, que tem problema para dormir. É uma questão também Ô, Janete, neurológica, né? Porque vem as tem uma preocupações. coisa, e um dos motivos que nos impulsionaram, eu e Leandro. Tem benefício. Tem uma coisa que até me impulsionou, eu e Leandro, a lançarmos o desafio, que nós dois que somos maratonistas e tudo, o Leandro faz inclusive triatlon, é que quando a gente tem um compromisso, esse compromisso nos estimula. E eu vou além. Quando a gente faz um compromisso público, por isso que nós perguntamos para cada um que se inscreve se ele quer fazer o compromisso público ou não. Porque quando a pessoa fala assim, eu quero fazer um compromisso público, nós publicamos nas redes sociais, fulano, fulana vai caminhar tantos quilômetros ou vai correr tantos quilômetros no dia 29 de novembro. Por que nós estamos estimulando as pessoas a fazerem compromisso público? Para mim, a vida inteira foi isso. Todas as vezes que eu falei que eu ia correr uma maratona, eu procurei divulgar para as pessoas que trabalhavam comigo, para as pessoas da minha família, porque a partir do momento que eu falo para outra pessoa que eu vou fazer alguma coisa, eu assumo um compromisso. Para mim, é assim, compromisso público é algo sagrado, é algo que é para fazer. Então, por isso é que é importante você ter a coragem de falar assim, vou caminhar tantos quilômetros, eu vou correr tantos quilômetros, para que esse compromisso te estimule, para que esse compromisso te faça colocar o tênis de manhã e fazer o seu treino. Eu, por exemplo, não passa pela minha cabeça, isso já é algo que eu já consolidei na minha mente, não passa pela minha cabeça a possibilidade de não fazer um treino.
Não passa na minha cabeça, se tiver chovendo, eu não vou treinar. Porque não tem esse negócio de estar chovendo ou não tá. Assim, não existe a possibilidade de não fazer. E isso eu acho importante, porque às vezes a pessoa fala assim, vou caminhar 3 vezes por semana. Aí é segunda, quarta e sexta. Aí chega na quarta, o dia não tá bom, ou eu acordei mais tarde, ou teve um problema. Aí, eu acho que hoje eu não vou. Então, eu tenho como premissa, e isso é de anos e anos de vida, não existe o desistir, não existe opção. Porque se existir opção, aí eu vou usar. Eu sempre falo que se no vocabulário do maratonista tiver a palavra desistir, ele vai usar. Ele vai usar não é nem no dia da prova, quando ele não aguentar andar, correr mais. Ele vai usar no dia do treino. Não é isso, Janete? Como é que funciona a mente em relação a essa questão? Sabe o que eu acho legal? É da gente saber que é pouquinho tempo para a gente adquirir o hábito, sabe? Eu acho que se você coloca na cabeça que são 21 dias para adquirir esse hábito, e você coloca num calendáriozinho seu, você sabe que depois de 21 vai ficar difícil você parar. Então, os primeiros 21 dias até você nascer, até você ter de acontecer, né? Porque depois vai acontecer que nem você está falando aí, você não consegue desistir mais. Porque você sabe que os benefícios são muito grandes, são imensos os benefícios que você tem. Janete, para benefícios mesmo de saúde mental e emocional. Eu trabalho muito, e você já fez formação de PNL comigo, esses treinamentos, e eu trabalho muito na PNL com as pessoas, você desenvolver a capacidade de visualizar a conquista de algo que você quer. Se a gente parar, eu, por exemplo, se eu parar, fechar o olho e me ver como eu me vejo, por exemplo, lá no dia 29 de novembro, conquistando mais uma maratona e tudo, e dessa vez vai ser uma medalha do próprio Instituto Z1, num ano que as maratonas foram canceladas, nós estamos fazendo a nossa maratona. Então é algo muito especial para mim, é algo que me emociona só de pensar. Eu estou treinando, eu fico arrepiado aqui, ó, de pensar que nós vamos ter a maratona Z1, tá aqui, ó. Nós vamos, no ano que parou tudo, nós estamos convidando as pessoas para correr uma maratona com a gente, para caminhar a distância que for possível para aquela pessoa. E aí eu fico pensando assim, puxa vida, aí quando eu visualizo isso me dá um estímulo muito grande. E o que mais me impulsiona hoje é ver que eu consigo inspirar pessoas. O que mais me impulsiona hoje é ir lá no Dr. Leandro, fazer 57 exames de sangue e ter todos dentro do índice. Todos dentro do índice. O que mais me estimula hoje é vestir uma camisa P, é ver o meu tanquinho aqui. Às vezes eu brinco que se eu bater a ponta do dedo aqui na minha barriga vai quebrar a unha, porque aqui tem músculo. Então, quando eu vejo todos esses benefícios, eu acordo cedo e calço tênis. Eu acordo cedo e não penso se eu vou fazer ou não vou fazer. Olha quanta coisa boa acontece, já aconteceu na minha vida, que eu tive em função disso. Não é isso? A nossa mente não funciona, não é com esses combustíveis, Janete? Mas é exatamente por isso, Zé, porque é uma coisa alimentando a outra. É uma coisa que está alimentando a outra. Quando você olha, por exemplo, você vê as pessoas mais felizes, as pessoas mais... A pessoa está sorrindo, a pessoa lida bem com seus problemas, as pessoas passam bem. Às vezes você olha, a pessoa gosta de... eu vou dar um exemplo de uma amiga minha, que eu acho que ela está até aqui. Ela corre todos os dias, pontualmente, não sei quanto tempo. Ela vai 6 quilômetros. As duas, Valéria, marido, Carlos, correm. E elas passam, olha para elas, as dificuldades que todo mundo tem, mas elas passam mais tranquilamente. Por quê? Lembra que a gente vê mais opções, a gente vê mais soluções, a gente vê mais vidas.
eu falei que é o quarteto em si da felicidade, as pessoas ficam mais felizes. Então, você Aham. coloca o tênis, porque você foi estimulado pelo cérebro, e você, ao mesmo tempo, estimula o seu cérebro e ele, de novo, vai precisar da produção daqueles hormônios e você vai lá. Então, é uma cadeia, um círculo que vai caminhando, 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 que não te deixa. Então, quando você fala assim, Uhum. eu sou um cara que tem um meta e objetivo, isso é um círculo. Você tem isso porque está É liberando isso aí aí. os hormônios que são necessários, que liberam essa objetividade e essa clareza, entendeu? Uhum. E isso, Zé, essa clareza vem não é só para a questão de caminhar. Olha para as pessoas bem-sucedidas. É isso aí. Pessoas bem-sucedidas, elas já levantaram cedo, já fizeram uma caminhada, já fizeram uma atividade física, já fizeram não sei o quê, já leram o jornal, já viram as notícias, já fez trabalho, já cumpriu a meta, lá, lá. À noite já viu tudo. Por quê? Pela É disposição que a isso aí, pessoa cria. tem, É isso aí. cria. Agora, se a pessoa deitaço, deitou até ela pensar no que vai fazer no dia, o dia já chegou meio-dia. É isso aí. E aí acabou, Janete, eu tô vendo algumas, entendeu? Então é uma coisa. eu tô vendo algumas amigas nossas aqui e pensando, por exemplo, a Ah, Edna caminhar ali na praia da Barra da ai, Tijuca. cadê o Zé? A Anete caminhar ali na Enseada de Ah, Botafogo. A Paola caminhar lá na Praia do Futuro, em ah, Fortaleza. Olha quanta coisa boa vem junto. Olha a produção de serotonina e um monte de coisa que vem junto com uma caminhada dessas. Agora, para nós também, para a Sonja, por exemplo, caminhar aí no Vaca Brava, para mim, correr no Parque da Cidade. Então, nas nossas cidades, tem lugares maravilhosos, é questão de colocar o tênis e agir. e é verdade. E eu estou vendo a NET aí, a NET que trabalha tanto com a Pois questão da é. economia, e ela sabe disso. Por quê, Zé? A gente vai, quanto mais estressado a gente vai ficando, a gente começa a contrair o nosso corpo, né? E aí toda a tensão vem. E quando a gente contrai o corpo, a gente esquece, porque a gente não vê, que a gente contrai a mente. Então, a gente fica com todos os nossos neurônios voltados para uma determinada coisa que pode ser um problema X. Que a luz do outro, o olhar do outro, pode ser uma coisa pequena, mas para aquela criatura se transformou numa pedra muito grande. Então, assim, é, eu falo disso, Zé, porque para mim facilita no consultório, quando a pessoa chega, ela já tem meio caminho. É claro que os traumas existem, as coisas Uhum. continuam, os problemas existem, mas já é um ganho, já é um aliado muito grande que a gente tem para a resolução desses problemas, porque a gente tem que exercitar. Por isso que tem que ser prazerosa a nossa parte emocional com a racional. Né? Você faz o racional sabendo quantos quilômetros você tem que correr por dia para chegar na maratona. Aham. E usa o emocional, que é o tanto que é gostoso e prazeroso correr. Entendeu? Uhum. Então você vai aliando as duas coisas. A gente trabalha para ter sucesso, É para isso ter uma aí. vida boa, para ter uma vida. É o que a gente quer, né? Janete, uma coisa que você falou aí, Tudo bom. Eu vi a Laís entrando aqui, e a Laís é personal e ela se ajustou, transformou a ameaça em oportunidade. O que ela fez? Hoje, a maioria dos alunos dela, ela dá aula por vídeo, pelo celular, como nós estamos fazendo. Aqui em casa, por exemplo, a Laís dá aula para mim, para a Júlia, para a Madalena, para todo mundo. A sala da nossa casa está cheia de pezinhos e cheia de coisa. E a Laís, cada dia, ela traz uma maneira nova, um exercício novo, uma coisa nova, para nos manter em movimento. Então, é o que nós já falamos muito aqui. Quando a gente quer, quando a gente tem disposição, a gente encontra o melhor jeito, a gente encontra a nossa maneira de fazer. Não é isso? É isso. E também, assim, Zé, arrumar um motivo para sair da inércia. Porque se a gente der um passo, a gente já começa a produção dos hormônios necessários para isso. Preciso de um passo, dois passos, é isso que a gente precisa. Então, assim, Uhum.
Se você vê uma pessoa muito parada, uma pessoa que está em casa, uma pessoa que não está fazendo nada, chama essa pessoa para fazer uma caminhada, chama essa pessoa para fazer uma atividade, aquilo que ela gosta. É isso, porque aí você vai liberando aos poucos o que é necessário para ela mesma se receber, entendeu? É como se você desse uma injeção de... É assim. Janete, para você ver como é que as coisas funcionam, há muito tempo atrás, quando eu estava na Caixa ainda, quando eu estava no Rio, por exemplo, o pessoal que trabalhava comigo às vezes falava assim, Zé, nós vamos amarrar seu pé no pé da mesa para você parar de correr, porque a gente não dá conta mais. Todo dia que você vai correr, você chega cheio de ideia nova, cheio de coisa para a gente fazer. E é isso mesmo, essa inspiração é fantástica. É isso mesmo. Porque você se torna mais criativo, você se torna mais produtivo, você começa a gostar mais de você. Lembra aquilo que eu falei, que você fica sensação de apaixonado? Você começa a ter uma sensação de apaixonado, apaixonado pela vida, apaixonado pelas coisas. Aí você libera a criatividade, porque é difícil você ter uma criatividade quando você está de mal com a vida, né? Agora, quando você está de bem com a vida, aí você começa a criar, né? Eu também não podia ficar andando não, porque eu já sou criativa de natureza, o mundo falar, pelo amor de Deus, segura, Janete. Mas fica criativo demais. A gente fica... não é à toa que são os hormônios da felicidade. E são os hormônios da felicidade mesmo, de verdade. Né? É claro que, às vezes, eles não são suficientes para tudo, mas que eles ajudam, eles ajudam. Pois é, você fala de paixão, você fala da inspiração da corrida. Olha, tem alguém elogiando aí a aula da... Pois é, a Júlia está falando da aula da Laís de hoje. Janete, você está falando do amor, da paixão com a corrida e tal. Aí eu acho que é daí que vem. Aqui em casa, por exemplo, boa parte dessas medalhas de meia maratona aqui são da Madalena. Então, assim, eu acho que essa paixão um pelo outro e pela corrida fez a gente se envolver nesse processo e hoje, e há muitos anos, eu e Madalena, a gente define o lugar onde a gente vai correr uma maratona, onde tem a maratona e meia maratona, a gente vai para aquele lugar, a gente faz a nossa corrida e fica fazendo o passeio com a disposição, com a energia boa, produzida a partir da maratona. Nós conhecemos muitos e muitos lugares onde nós fomos inspirados a ir correr uma maratona e conhecer o local e ficar fazendo um passeio. A gente também se inspira fazendo isso. Zé, você é tão engraçado. Você imagina a gente caminhando na praia de Copacabana, ou no Leblon, qualquer um, a gente vai caminhando. Presta atenção se você vê pessoas de cara fechada caminhando, caminhando. Normalmente as pessoas estão com a mão solta, as pessoas estão fazendo alguma coisa, as pessoas ou dão um sorriso, ou estão com fone ouvindo alguma música e tal. Mas assim, mal-humorado é muito difícil se eu estiver correndo da polícia, mas assim, é difícil. Se você encontrar uma pessoa mal-humorada, a menos que ela foi arrastada para aquilo. Mas presta atenção, você não... é todo mundo com uma carinha boa, é todo mundo dando sorriso, é todo mundo querendo encontrar com o outro, é assim. Né? É por isso que a gente fala que é importante você trabalhar com isso de novo, porque você melhora a sua parte intelectual, a sua memória e as suas emoções. É isso aí. Janete, olha, e o tempo passa. Nós já estamos quase uma hora de conversa, essa boa conversa, com essa turma toda aqui com a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem. A mensagem de quem trabalha com pessoas, trabalha com a mente, trabalha com todo esse processo que muitas vezes... foram agravados aí em função do isolamento, da pandemia. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão com a gente. Essa questão do movimento, ou alguma coisa que, de repente, possa ser positivo para as pessoas que, de repente, estão precisando de um estímulo, de algo novo nesse momento.
Eu sempre falo, quando eu estou falando de relacionamento, ou eu estou falando da vida da gente mesmo, que assim, o nosso corpo precisa de água, como as nossas relações precisam de água, de alimento e precisa de mais outras coisas. Água parada dá dengue. Tudo que é parado ou enferruja, ou dá dengue, ou faz alguma coisa, ou quer. Então, assim, essa coisa parada, ela não estabelece relações. Então, quando você coloca em movimento, faz esse movimento de corpo e de relação, você está melhorando você e o outro. Então, assim, o que eu posso dizer é que a gente precisa cuidar das três partes. A gente precisa cuidar do corpo, fazendo uma alimentação boa, fazendo um movimento bacana. A gente precisa cuidar da parte emocional. Cuidando do corpo, a gente já está cuidando do emocional. Cuidando do emocional, já está cuidando do corpo, né? Como? É lendo, estudando, trabalhando, tendo palavras carinhosas, fazendo palavras positivas e cuidando da parte espiritual em qualquer fé que a pessoa tenha, que é aquilo que nos dá sustento, sustentação, quando acontece uma coisa que a gente não consegue entender como é esse Covid. Então, as coisas são fundamentais. E o movimento, ele é importante para tudo, para não dar mofo, para não dar dengue, para não dar doença, para não dar ferro, para não dar nada, né? E também para não dar estresse. É isso aí. Muito bom. Pessoal, então, renovo o convite. Você pode entrar na bio aí, tem o link para você fazer a sua inscrição, aderir ao desafio Superação Sem Limites por uma Vida com Saúde e Propósito. Você pode fazer a opção pelo kit virtual, que é totalmente gratuito, ou se você quiser essa camisa aqui com a sua medalha, aí você paga a cota que é simplesmente o custo da confecção e do envio para você, que com muita satisfação nós vamos enviar para a sua casa, a sua camiseta e a sua medalha. Agora, o mais importante é que você venha conosco, que você entre nesse movimento e que se desafie a fazer algo que seja saudável para você, que esteja dentro dos seus limites, da sua capacidade física, lá no dia 29 de novembro. Seja uma boa caminhada ou seja uma corrida. O importante é você entrar no movimento e você estar com a gente. Não é isso, Janete? É isso aí. Deu uma travada, ó. Vamos juntos. Eu tô lá correndo 5 Aê, a Janete vai estar com a gente 5 quilômetros. Quero ver todo mundo com a gente, se desafiando. Obrigada, a fazer Zé. alguma coisa com propósito. Beijo, Janete. Sim. Abraço para todo mundo. Gratidão por você estar com a gente e por você estar sempre nos prestigiando. Na próxima quinta-feira, mais um convidado te dando Obrigada, dicas. Zé. Vamos juntos. Tchau.